Graças a Deus, meus irmãos, colegas, nós estamos aqui com o segundo vídeo sobre a purificação do templo. Falamos no primeiro sobre a primeira purificação, quando Jesus faz o milagre da água, transforma a água em vinho, tá? No casamento, ele vai para Cafarnaum, né? Chegando em Cafarnaum a Jerusalém. Então, no templo, ele vê os cambistas ali vendendo as coisas e ali pega um açoite, né? Azogue, faz um azogue, balanço lá e atropela tudo e as moedas caem no chão. E ali eles pedem um sinal dele, né, por causa da autoridade que ele está tendo, não entendem que é a autoridade de Messias, por isso que ele se cala e sai, eles veem que estão errados, a palavra bate neles. E ele fala que o sinal dele é que se derrubarem aquilo, eles falam 40 e poucos anos foi feito, você diz que vai construir em 3 dias, porque ele fala, se derrubar isso aqui em 3 dias eu construo, porque a igreja de Cristo, o local de adoração, né, é Cristo, o corpo de Cristo é o templo do Espírito Santo, e assim como ele fala que o nosso corpo, após Pentecostes, é o templo do Espírito Santo. Esse foi o primeiro, tá? E ali ele demonstra a autoridade dele, ele fala assim, fazer isso na casa do meu pai. Para a gente lembrar, quando ele falou que com 12 anos estava tratando das coisas do pai dele. Por que eu me procuro em outro lugar, não sabe que eu estaria na casa do meu pai? Mostrando quem era ele, filho de Deus, tá? Agora, no segundo, logo no final, Mateus capítulo 21, tá? E nós temos também Marcos 11, 15 e 19, e Lucas 45, Lucas capítulo 19, versículo 45 e 48, são três locais nos evangelhos, nos 4 evangelhos, né? Dessa segunda purificação, mas eu vou ler o contexto de Lucas, que eu acho bem interessante, Lucas, o doutor, né? Lucas, o médico, e ele fala de forma assim bem clara para que as pessoas mais cultas também da época pudessem entender. Ele era uma pessoa assim bem, né, não tinha aquela forma de escrever ou de expressar dos judeus, né? Mas vamos lá. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é o seguinte: templo e igreja. Temos que prestar atenção na diferença sobre isso. E também deixar bem claro que não existe, tá? Cristão sem igreja. Ô, pastor, mas para aí. Não existe. Nós estamos numa geração que não está ligando para isso, é normal seguir, eu sou cristão, eu acredito em Deus, sei lá se eu acredito em Jesus, mas eu acredito em Jesus, eu fui uma pessoa que passou no mundo. Por que eu digo que não existe cristão sem igreja? Porque aquele que resolve ser cristão, ele precisa de uma igreja, uma comunidade com seus pares, que tem aquela mesma fé, para aprender daquela fé. Não é para fazer barulho, não é para ir lá fazer sacrifício, não é isso. Ele precisa de um local, como Jesus ensinou, para aprender da palavra do Senhor, para aprender realmente o que é cristianismo, para aprender realmente de onde sai o cristianismo, que é a Bíblia. Tá? Cristãos sem Bíblia, ele não consegue passar as provações pelas dificuldades. Cristãos sem Bíblia acontece igual agora, que fechou as portas dos templos, tá? E muitas pessoas sem os seus líderes religiosos, tá? Sem o seu momento de êxtase de louvor. Eles não vão se firmar, passar por essa situação. Então, é isso que nós precisamos entender. Mas vamos voltar sobre a purificação. O Senhor mostrando, porque o que as pessoas não veem, nós como cristãos, que Jesus, a crítica dele era contra a religião. Jesus ele veio para mostrar ao povo que estava ele buscava ele, o que era a verdadeira adoração e como se adorar. Veja que o contexto dele ele não criticava Roma, não criticava o mundo, ele criticava aqueles que foram chamados para serem a diferença, para transformar e implantar o reino de Deus, e não estavam fazendo isso. Então a crítica nossa, o conceito nosso, nós como cristão, a outra pessoa criticar, tudo bem, não é da família. Nós como cristão, o nosso conceito é isso mesmo. Entender o que é ser cristão. É muita crítica sobre tudo, mas, para falar a verdade, a crítica necessária é o que Cristo fez. É a crítica sobre o que tem sido a igreja. O povo ainda procura cristãos que ajam como cristão, não como político, não como líderes de treinamento, não como isso, como aquilo, mas como cristão. Além de agir como cristão, ensinem realmente que é Bíblia. Tá, e vamos ler o texto, então, porque senão fica longo, né? O vídeo, vá, se inscreva, participe. Se tiver interesse sobre mais alguma coisa, coloca aí para a gente estar fazendo os vídeos, tá bom? Eu gosto de estar fazendo estudo para a igreja, a gente faz esse estudo, e para você também, que tem interesse, que está recebendo, também participe. Vamos lá.
Muito bem. De 12, Mateus 20, 12 a 17. Vamos ler. 12 a 17. Jesus purifica o templo de novo, tá? Vamos lá. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, tá? Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus viram, as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritaram no templo: Hosana, o filho de Davi. Ficaram indignados, né? E eles perguntavam: não estás ouvindo o que as crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Os lábios das crianças e dos recém-nascidos suscita-se louvor? E deixaram-os sair da cidade para Betânia, deixando-os sair da cidade para Betânia, onde passou a noite. Amém? Amém. Interessante estar aqui para a gente entender que a segunda purificação é outra purificação, não é a primeira. Por quê? Porque lá ele saiu de Cafarnaum, depois do casamento da Canaã, e foi para Jerusalém. Aqui nós vemos que é a entrada triunfal de Jesus. Se você pegar o capítulo 21 no início, fala sobre a entrada triunfal de Jesus. Em alguns textos fala que ele olhou e chorou, viu assim um povo como ovelhas sem pastor. E a primeira coisa que ele faz quando ele desce, ele vai para o templo, ele olha o templo, ele volta, né, para ficar lá em Betsaida, né, em Betânia. E daí ele voltando para ficar lá, certo? No outro dia ele pega e vai para lá. Então aqui também fala sobre quando ele passa na frente da figueira, vai procurar figos, e não encontra, e daí ele fala que nunca mais vai dar fruto. No outro dia eles passam lá, que foi esse dia depois da purificação, e a figueira está seca. É outro contexto. É outro vídeo se vocês quiserem. Mas é só para mostrar que isso daqui é outro momento. Tanto que no primeiro momento ele mostra a autoridade, ele fala assim: não faça negócio na casa do meu pai, autoridade de pai. E aqui, o que ele fala aqui, ele fala assim que para eles que a minha casa é casa de oração. Não sabe que a minha casa é casa de oração? Ou seja, não é local de comércio, não é local de outra coisa, para as pessoas virem orar e se colocar na presença do Senhor. E ali eles não estavam conseguindo se colocar na presença do Senhor. Isso que é importante nós colocarmos aqui em mente esse contexto para saber que é a segunda purificação. Tá? Ele falou que em 3 dias lá ele refazia o templo. Aqui, o templo continua a mesma coisa, afastando as pessoas que precisavam de Deus, tirando a motivação e a esperança das pessoas. Então esse é o segundo, né, momento. As circunstâncias e diferenças do fato, para a gente entender. Realmente há circunstâncias dos fatos, exato dos fatos, mas há diferenças também, né? Como nós já falamos, né? Eles estavam fazendo, tá? Como mercado público, aqui não fala sobre açoite, sobre chicote, né? Na primeira, Jesus age como filho de Deus, João 2,16, tá? E que veio para os que eram seus, mas não os aceitaram, tá? Na primeira purificação. E nessa segunda purificação, ele é saudado como rei de Israel. Ok? Lucas 19:38. Vai falar que ele é saudado como Hosana, né? Rei de Israel. Ele já tinha descido a Jerusalém. Mas vejam bem que nessas vezes que ele participa, ele não vai direto no Senado, nos imperadores romanos, mas a crítica é sobre a religião da época. É sobre a situação que estão levando. Aquilo ali não é igreja. Aquilo ali não é comunidade que agrega crentes em Deus ou aqueles que buscam a Deus. Concluímos, pois, que houve 2 purificações, então, só para a gente entender, não foi só uma, tá? 2 outros fatos que se aconteceram quando Jesus, né, chegou lá. E chegando a ele no templo, cegos e coxos, e ele o curou. Tá? É um contexto interessante para nós vermos, porque enquanto ali estavam eles vendendo as coisas e todo mundo querendo negociar quem poderia levar as coisas para o Senhor para receber uma bênção. Você veja que no lugar dos gentios estavam cheios de gente, mas eles não podiam se chegar. Por quê? Porque quem era pobre não podia se chegar, porque não tinha como comprar ou negociar sacrifício.
Quem era coxo, quem era cego, quem era manco, quem era leproso, ninguém podia chegar a Deus ou no Santo dos Santos ou ali de forma aos sacerdotes, ninguém encostava neles. Nós tínhamos ali um templo, um local que se reunia as pessoas, onde aqueles que necessitavam e simples não conseguiam se achegar. Não tinha uma boa veste para aparecer, não tinha um bom dízimo para dar, né? Não tinha boas palavras para dizer, talvez não tinha tanta cultura para entender o que os cultos queriam falar, precisava de um dicionário, talvez na época que não tinha, né? Para falar. E, na verdade, eles se apegavam ao costume da época e aceitavam aquilo porque ninguém lhe ensinava a verdade. O que se dizia da Bíblia, o que os grandes intérpretes da época, né, os senhores da lei interpretavam e falavam, o que eles seguiam. E nós vemos que não existia ali ação do Espírito Santo naquele lugar. Não existia cura, não existia transformação, não existia a ação de Deus, era um local neutro e morto. Tá? Existia para aquele se tinha, né? Porque para quem ficava próspero, né, era o que tinha fé e o que Deus estava abençoando, né? Ficando rico nas costas do povo. Não é coisa diferente de hoje, se for para você pensar. Então, o que é templo, o que é igreja? Nós vemos que é interessante, quando Jesus ele entra naquele local, ele fala casa de oração. Quando ele entra naquele espaço ali que se chamava templo, onde nada acontecia, onde só negócio e quem se fingia como adorador ao Senhor estava. Mas quando ele faz ação ali, expulsa aquilo ali, e fala para todo mundo sair daquele espaço onde era para os gentios, não para os ricos e para os sacerdotes. Quando ele fala isso, as coisas começam a acontecer. Desde naquele momento, cegos e coxos, né, as pessoas que tinham dificuldade ali, né, não tinham, cegos e coxos não tinham sido curados, e não se achegavam perto da onde poderiam, realmente o que eles queriam é que Deus fizesse uma obra na vida deles, a divindade fizesse uma obra. Mas aqui fala que os cegos e os coxos chegaram a ele no templo, cegos e coxos. A partir do momento que aquilo foi feito, que o local que era um templo, um local onde que estava ali um local de negócio, de comércio, de interesse pessoal, se transforma num local em que Jesus age, tá? As pessoas começam a se chegar a Deus. Como é maravilhoso isso. Como maravilhoso quando as pessoas têm espaço para ver Deus dentro do local da casa de oração, onde é para se ver Deus. E daí eu chego para dizer assim, quando as pessoas veem Deus dentro da igreja, pelo seu testemunho. Ou quando as pessoas realmente, porque tem aqueles que procuram também, como muitos aí, muitos desses que vendiam ali não eram sacerdotes ou religiosos. O interesse deles era pessoal. Então, quem olhava ali dentro, olha, também segue a Deus, também é uma pessoa do templo? Não. Estava ali por interesse. Então, quando muitas vezes você vê, eu quero dizer que existem essas pessoas que vão por interesse. O ser humano é ser humano. Mas quando Deus, quando quem conhece a Jesus, quando Jesus chega no local e se dá uma abertura para ele, ele faz a purificação do templo. E isso é o templo do local onde nós reunimos. E também nós, como templo do Espírito Santo, a obra de Deus acontece. É maravilhoso ver aqui que a obra de Deus acontece, que os corações puros conseguem ver o que os que tinham o coração de ganância e de inveja não viam. E as pessoas simples e doentes, que não podiam se chegar para comprar um sacrifício, que não podiam comprar um sacrifício ou negociar, que não podiam chegar no Santo dos Santos, que não podiam chegar na presença dos sacerdotes, ali naquele momento começa a se chegar na presença de Cristo e ser curado. Coxos começaram a andar, cegos começaram a ver, né? E as pessoas começaram a ser curadas e transformadas em nome de Jesus. Nunca mais aquelas pessoas foram as mesmas pessoas. Tá? Jesus ali age. E daí ele é reconhecido, não pelos poderosos ou por quem não conhecia realmente a Deus ou a vontade de Deus, eu não queria que fosse daquela forma, mas pelas crianças inocentes. E as crianças falam, Hosana, Hosana, né? A ele, né? Ouve, e ele diz assim, ouve, e daí as pessoas para criticá-lo, ouve o que essas crianças dizem. Tipo, manda, cala a boca dessas crianças, besteira que eles estão falando. E ele responde, nunca lestes da boca dos pequeninos e de criancinhas de peito, tiraste perfeito louvor. Ou seja, eles estavam reconhecendo realmente o que estava acontecendo ali. Sim, cremos.
O templo de Deus é lugar de louvor. E estes meninos o estão honrando. Aqueles negociantes desonravam o templo do Senhor, transformavam em casa de negócio e expeliam, né, as pessoas de perto dele. Eram realmente ladrões. O templo de Deus é uma casa de oração, casa onde buscamos a comunhão com Deus. Mas todos aqueles faziam da casa de Deus uma casa de irreverência. Entretanto, aqueles meninos manifestavam e reverenciavam a casa do Senhor, louvavam. E como poderia Deus tirar da boca perfeita de louvor esta adoração e este louvor? É que a boca fala o que o coração está cheio. Seus corações eram sem dolo, sinceros, humildes e confiantes em Deus. Por isso, seu louvor era perfeito. Deus o aceitava. E Jesus, deixando-os, saiu da cidade para Betânia. E ali passou a noite. Amém? Mais uma vez, a purificação do templo. É interessante que nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento social, precisamos analisar isso. O que tem sido o local onde nós estamos adorando? Tá? Tem sido casa de oração? Tem sido casa de Deus? Onde nós vamos para ficar em comunhão com os nossos pares, aprender de Cristo? Ou é um lugar onde nós buscamos prosperidade? Onde nós buscamos aparência? Onde nós buscamos o que não foi ensinado a nós buscar por conta própria? Se hoje acontecer um terremoto, como acontece em muitos lugares, se hoje fosse proibido realmente, como em muitos países comunistas, de ter um templo, de falar a palavra de Jesus Cristo, como você sairia? É interessante que muitas pessoas querem fazer missões para fora, querem ser igreja para fora. Mas nós vivemos num país multicultural, com várias raças, com vários costumes e com várias crenças. Um país que, pela liberdade que traz de religião, tem também os seus pós e seus contras, porque onde há livre-arbítrio, você tem o direito de fazer o bem e se fazer o mal. Onde há democracia, tem direito de se escolher, na maioria, quem vai querer o melhor. Tá? E também na liberdade de religião, adorar da forma que quer adorar. Mas quando nós falamos em cristão, quando nós falamos em igreja, nós temos que ver o que nós estamos fazendo como igreja. Porque aonde Jesus chega e purifica, realmente, tá? Com certeza as coisas acontecem. E Jesus quer fazer uma transformação na sua vida. Você que é templo do Espírito Santo. Você que é a igreja de Cristo. Pegue a palavra do Senhor. Tem alguns livros mais fáceis de você ler, tá até para a vida prática, né? Para a vida prática. Tiago é um livro muito bom. Eu gosto do livro de Tiago, ele é pequeno e ele dá um ensinamento sobre a vida prática. Tá? Os ensinamentos de Mateus, que é onde Jesus ensina para os discípulos, aqueles discípulos escolhidos, ele escolheu os 12, ele subiu e foi ensinar qual era a lei, ou seja, as normas para o surdo do rei. Mateus 5 até Mateus 7, capítulo 7. Ele ensina a visão do que é ser um discípulo de Cristo. Tá? Então são coisas que a gente tem que olhar. O que você tem sido? Você tem sido o templo do Espírito Santo? Você tem sido igreja? Para onde você quer voltar? Para a comunhão de todas as igrejas reunidas, dos santos reunidos? Ou você quer voltar para o templo? Para levar suas ofertas, para colocar as suas penitências, para se sentir bem no resto da semana, no resto do ano? Tá? Nós somos adoradores a todo momento. E como Jesus falou, se as paredes do templo forem derrubadas, Deus abençoe que você continue sendo igreja, onde você estiver, em comunhão com aqueles também, com seus pares da fé, e não em comunhão com aqueles que não são pares da tua fé, porque mesmo Jesus criticando a religião da época, ele buscava os seus pares, aqueles que foram escolhidos para ensinar, não aqueles que não acreditavam nele e zombavam dele. Fique com Deus. Deus te abençoe. Faz um comentário. Veja o que você quer saber mais. O que te interessa. De Cristo e da Bíblia. Porque nós não falamos de homem, não falamos de nós mesmos, mas do que está escrito na Bíblia.
Fica com Deus. Deus te abençoe. Eu quero orar por vocês. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela igreja, Primeira Igreja Batista em Sete Barra. Obrigado por todas as igrejas que se reúnem, Pai, nessa cidade. Pai, obrigado, Senhor, pelo que tem feito por nós e a orientação que tem nos dado, o reforço, Pai, que tem nos dado, Pai, e nessas dificuldades tem agido no coração dos governantes, Pai. Pai, esse momento de política agora, Senhor, Pai, entristece tanto o nosso coração, como o Teu nome tem sido usado, Senhor. E como as pessoas têm confundido isso, Pai, e como muitas pessoas estão enganadas com isso, Pai, e com isso vão, Pai, denegrir, Pai, o Teu nome. Nós sabemos que Tu não precisa que alguém te diga que é mais santo ou menos santo, ou prove isso, Senhor. Mas nós sabemos que nós precisamos, Pai, honrar aquele, Pai, que nos protege, que nos orienta, Senhor. Cuida de cada um de nós, Pai, daqueles que têm perdido famílias, daqueles que estão com Covid, Pai, essa vacina que está vindo, Pai. Eu te peço agradecido em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe. E reflita sobre isso. Isso daqui não é algo fechado, mas é só para você refletir também. Se por um acaso ainda você não pensou dessa forma, né? Vamos abrir a nossa mente